O início do fim de Missão Impossível, mas no bom sentido. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Missão Impossível, Nação Secreta, quinto filme da franquia do Tom Cruise, agora dirigido pelo Christopher McQuarrie. Mas antes vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá! Depois do sucesso estrondoso de crítica e público de Missão Impossível Protocolo Fantasma em 2011, que ajudou a recolocar o Tom Cruise no status de grande astro de Hollywood, foi um grande sucesso de bilheteria, a maior arrecadação da franquia Missão Impossível até agora. Então, obviamente, a Paramount Pictures estava muito interessada em mais um filme da franquia Missão Impossível. E obviamente com o Ethan Hunt do Tom Cruise, já jogando de lado completamente aquela ideia de botar o Jeremy Renner para assumir a franquia. Curioso que eles também tentariam colocar o Jeremy Renner para assumir Bourne do Matt Damon, né? Foram anos difíceis até o Gavião Arqueiro aparecer. Quando começa o desenvolvimento do quinto filme, o Brad Bird é convidado pelo Tom Cruise a voltar para a franquia, mas o próprio Brad Bird fala aquilo que a gente vem desenvolvendo aqui no especial, que é a ideia de que Missão Impossível fica melhor quando você tem um diretor novo a cada filme, já que cada um traz um estilo e uma personalidade diferente. E então o Tom Cruise nem perdeu tempo, já tendo trabalhado com o Christopher McQuarrie no roteiro do Protocolo Fantasma e também no filme policial Jack Reacher, O Último Tiro, ele contrata o McQuarrie para fazer sua estreia como diretor na franquia Missão Impossível. Lembrando que o McQuarrie é um ganhador de Oscar, ele venceu por roteiro original em Os Suspeitos, do Bryan Singer, e esse daqui definitivamente seria o maior trabalho dele como diretor até agora, porque o McQuarrie é muito mais conhecido pelo trabalho dele como roteirista. Em 2013, o roteiro do McQuarrie ganha um reforço do Drew Pearce, que tinha acabado de sair do Homem de Ferro 3, que também teve envolvimento da Paramount na época, e a produção vai sendo montada com um elenco dos anteriores retornando com alguns novos nomes nesse projeto, e com a Paramount querendo repetir o sucesso do Protocolo Fantasma, eles mais uma vez resolvem optar pela janela de dezembro, agora de 2015. Mas, obviamente, o filme acabaria trocando essa data, já que a Disney colocaria Star Wars: O Despertar da Força em dezembro de 2015. Mas o que eu acho muito ousado da Paramount, do McQuarrie e do Tom Cruise é que, ao invés de adiar Missão Impossível 5 para 2016, eles antecipam a estreia do filme para julho de 2015, retomando a posição do Ethan Hunt no grande verão americano. E com um orçamento de 150 milhões de dólares, o Missão Impossível: A Nação Secreta tem um método um pouco diferente que parte do Christopher McQuarrie. Ele é um cineasta que gosta de elaborar primeiro as grandes cenas de ação e depois meio que improvisar, pensar só posteriormente como que elas vão ser conectadas pela história e pelos diálogos. Eu li e vi muita pesquisa sobre isso, que tem bastante improviso nesses filmes. Eles vão meio que inventando pelo caminho, o que não é uma ideia muito animadora de se ouvir, mas que funciona surpreendentemente bem, e quando a gente chega para assistir Missão Impossível: Nação Secreta, talvez seja o melhor exemplar da franquia até agora. A história do filme segue mais uma vez o agente secreto Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise. Dessa vez, ele investiga uma organização misteriosa conhecida como Sindicato, uma rede terrorista que é descrita como a Anti-MF. Devido à grande corrupção e infiltração do sindicato no governo americano, Ethan precisa realizar uma missão por conta própria, ao mesmo tempo em que é caçado pela CIA. Olha, eu vou ser bem sincero, quando o Christopher McQuarrie foi anunciado como diretor do Missão Impossível 5, eu não dei tanta bola, porque não era realmente um nome muito forte, não era um cara que a gente conhecia como J.J. Abrams ou Brad Bird, e apesar do Christopher McQuarrie ser um ganhador de Oscar, ele é muito mais conhecido pelo trabalho de roteiro, e eu não consegui pensar imediatamente em qual seria a assinatura visual, qual seria o estilo do McQuarrie dentro de Missão Impossível. E isso é um fator muito interessante de se analisar no Nação Secreta, porque ele meio que pega diversos elementos dos 4 filmes anteriores, marcas estilísticas daqueles projetos, e meio que tenta criar a linguagem definitiva da franquia Missão Impossível. Eu sei que na época muita gente usava essa hipérbole, que eu pessoalmente acho ridícula, de comparar o Capitão América, o Soldado Invernal da Marvel, com um thriller de Guerra Fria dos anos 70, mas eu acho que realmente é o Christopher McQuarrie que é digno desse adjetivo aqui com o Missão Impossível 5. É um filme que bebe diretamente desse tipo de filme, do gênero dos anos 70, da espionagem raiz
raiz de atmosfera, paranoia, que não deixa de flertar um pouco com o que o Brian De Palma fez no filme de 96, mas eu acho que o McQuarrie vai por um lado até mais próximo da literatura do John le Carré, o autor do Espião que Sabia Demais, por exemplo. Mas o McQuarrie, obviamente, não para só nesse simulacro, ele tá bebendo dessa fonte ao mesmo tempo que ele coloca esses ingredientes muito específicos dentro de uma grande franquia de ação americana. Desde o começo, quando a gente vê o Ethan Hunt sendo capturado numa armadilha antes mesmo dos créditos de abertura terminarem, você sente que esse filme é diferente, você sente que ele tem uma pegada distinta, um pouco mais imprevisível do que os outros. E beleza, no Protocolo Fantasma você já não tinha a IMF operando normalmente, tinha o Protocolo Fantasma do título, mas nesse filme a IMF é literalmente desmantelada, o governo fecha ela permanece assim, e você tem esse elemento do Ethan Hunt sendo procurado pelo governo, quase tratado como um criminoso, vários personagens questionando a sanidade dele e se ele realmente é só um cara louco que não tem nada pra fazer a não ser se colocar em missões que às vezes podem partir da cabeça dele. Obviamente a gente sabe que não é o caso, a gente tá acompanhando ele como um protagonista, mas tem desses diálogos de personagens de apoio e coadjuvantes questionando por que esse cara é assim, é algo muito específico que o Christopher McQuarrie traz e que pra mim funciona muito bem. Isso também oferece uma dinâmica bem diferente, especialmente quando o Ethan começa a recrutar de volta alguns amigos e colegas dele, como o Benji do Simon Pegg, que pra mim tem o melhor momento dele em todos esses filmes aqui, que é quando ele bate o pé e pede pra ser tratado como um agente, como um igual do Ethan Hunt, o que traz um crescimento muito bom o personagem dele. Ele ainda é um escape cômico fantástico, mas ele é levado pra um personagem de ação agora também. E além de ter o retorno do Ving Rhames como Luthor e do Jeremy Renner como Brand, agora reduzido a quase um papel de mesa, né? O Missão Impossível 5 ainda introduz essa personagem sensacional que é a Ilsa Falls, vivida pela Rebecca Ferguson. Eu sinto que foi aqui que Hollywood notou Rebecca Ferguson e ela explodiu aí pro Duna, pro Dr. Sono, para vários projetos simultâneos, e realmente é justificável porque é uma grande personagem, é uma femme fatale clássica. O Christopher McQuarrie nitidamente adora filme noir, esse subgênero dos anos 40, e Rebecca Ferguson faz tudo que uma grande personagem feminina de noir faz. Ela é misteriosa, ela é sensual, você não sabe se ela tá do lado do mocinho, se ela tá do lado do vilão, a lealdade dela tá constantemente mudando, e é meio que uma personagem que você não sabe o que esperar a cada cena, e isso torna a presença dela em cada fotograma, em cada segundo de filme, realmente um dos pontos altos desse filme inteiro. Talvez a franquia até. E quando a gente chega nos elementos de ação, que são fundamentais em Missão Impossível, eu acho que o McQuarrie faz um trabalho realmente notável com a Nação Secreta. Pra começar, que ele literalmente faz uma declaração, porque a cena que foi mais marketada e divulgada pela Paramount é esse momento insano em que o Tom Cruise fica pendurado do lado de fora de um avião de carga enquanto ele tá decolando. O McQuarrie simplesmente bota essa cena como a primeira do filme, do tipo, tá, todo mundo ficou impressionado, isso vai ser literalmente só a ponta do iceberg, é o começo do filme. É uma baita cena, muito bem fotografada pelo Robert Elswit, que retorna depois do Protocolo Fantasma, e à medida que o filme vai progredindo, o McQuarrie não baixa a bola, ele tem grandes sequências de ação nesse filme, com destaque para a perseguição de moto, que é insana e que pra mim tem um certo aceno ao John Woo, porque afinal é o Ethan Hunt de óculos escuros numa moto em alta velocidade. Tem uma cena de mergulho que é muito boa, em que o Ethan Hunt tem que desativar uma chave antes que ele perca o ar. Eu só acho que essa cena em específico tem um uso de CGI que me incomoda um pouquinho, porque todo o cenário ao redor é digital. Isso às vezes um pouco tira a atenção pra mim do fato de que o Tom Cruise realmente prendeu a respiração por mais de 3 minutos pra gravar essa cena. Mas em especial, a melhor sequência do Missão Impossível 5 pra mim, e uma das melhores da franquia, é a sequência da Ópera de Viena, porque ela é muito mais do que só uma cena de ação, ela envolve o suspense e a atmosfera desse jogo de espionagem, dessa presença do sindicato, da Ilsa Faust, do Benji, do Simon Pegg. É basicamente como se o McQuarrie pegasse o clímax do Poderoso Chefão Parte 3 do Coppola, que eu adoro por sinal, e transformasse numa cena de ação. E eu sinto que o próprio James Bond já tentou fazer isso no Quantum of Solace, né, pegar uma sequência de ópera e transformar num espetáculo, mas eu acho que o McQuarrie faz isso muito melhor aqui, especialmente pela trilha sonora, pelo trabalho de fotografia do Robert Elswit, mais uma vez um grande herói desse filme aí. E eu gosto especialmente como a música diegética da cena da ópera vai meio que ditando os passos e movimentações dos personagens, principalmente quando o Ethan Hunt tem que fazer uma escolha impossível para salvar um político que tá na mira de 2 assassinos diferentes. Também tem um pouco da
daquele absurdo, daquela energia que o Brad Bird fez no quarto filme. Ainda mais da forma como o McQuarrie retrata os gadgets, que são fantasiosos e exagerados, mas ele dá um retrato bem realista, discreto, como quando o Benji abre aquela partitura e ela vira um computador. Isso é muito Brad Bird, mas na linguagem do McQuarrie. E falando sobre as referências, eu não poderia deixar o J.J. Abrams de longe, né? Porque ele fez o filme mais emocional e de risco pessoal da saga com Missão Impossível 3, e o McQuarrie definitivamente aposta em um clímax que é bem menor, não é tão espalhafatoso, gigantesco, e ele tá focado especificamente no Ethan Hunt tentando salvar os amigos dele, em especial o Benji. E é legal porque o filme constrói isso, porque você tem o Benji querendo ser levado a sério como um agente, e no final do filme é literalmente ele que tem que ser salvo pelo Ethan. De novo, é uma escala menor, mas um risco emocional muito grande. Também garante algumas sequências de luta bem legais aí nessas noturnas de Londres. E olha, apesar dele não ser um Philip Seymour Hoffman no Missão Impossível 3, eu gosto do Solomon Lane, do Sean Harris, com aquela voz, com aquela presença. É um bom vilão, mas especialmente pelo que ele representa na mitologia da saga com o Sindicato e a história de origem dele envolvendo o MI6. O Sindicato é como se fosse a Spectre do James Bond do Ethan Hunt. Olha, eu sempre gostei do Missão Impossível Nação Secreta e continuo adorando até hoje. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, ele se tornou pra mim o melhor da franquia e talvez ele seja, pelo menos por enquanto, né? Temos algumas revisões a fazer ainda, mas eu acho que ele representa um equilíbrio perfeito de todos os ingredientes que deram certo nos 4 primeiros filmes. O clima de paranoia, a ação explosiva, o risco emocional, o absurdo das cenas de ação e do elemento de fantasia, tudo isso embalado por uma história bem sólida e uma narrativa muito consistente do Christopher McQuarrie, que além de tudo isso, ainda consegue entregar a melhor frase da franquia inteira, que é o Alec Baldwin falando que o Ethan Hunt é a personificação física do destino. Como não amar um filme que joga uma frase dessa? Pra Missão Impossível Nação Secreta, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, Ethan Hunt finalmente voltaria a conquistar o verão americano, com a Nação Secreta estreando nos Estados Unidos em 31 de julho de 2015, com 55,520 milhões de dólares, arrecadando 195,42 milhões na bilheteria doméstica e 682,716 milhões no mundo inteiro. Ele ficou um pouco abaixo do Protocolo Fantasma, mas ainda assim garantiu a segunda melhor arrecadação da franquia até agora. E nossa, 2015 foi um baita ano para filmes de espionagem, lembrando agora. Além do Missão Impossível 5, a gente teve o primeiro Kingsman, o Agente da Uncle do Guy Ritchie, que eu adoro, o Ponte dos Espiões do Steven Spielberg e o Spectre, né? Eu sei que o Spectre é um filme meio subestimado, muita gente não gosta, mas eu gosto. Mas enfim, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham do Missão Impossível Nação Secreta e se vocês acham que a franquia ficou melhor com a entrada do Christopher McQuarrie. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.